Olá, daremos continuidade agora ao tema da nossa certificação em redes de quinta geração, em que temos abordado os conceitos associados à mobilidade e agora vamos falar de autogerenciamento. Autogerenciamento em redes de quinta geração. Trata-se de um tema ainda em franca expansão, ainda há muito desenvolvimento acontecendo, principalmente em esforços associados a estratégias computacionais. E vamos fazer uma breve apresentação, uma breve introdução do conceito sobre essa área tão interessante e tão desafiadora. Além das melhorias, dos avanços no desempenho das redes e nos avanços diretamente associados às tecnologias de rádio, a tecnologia de quinta geração busca ampliar os requisitos e as capacidades, as capabilidades dos sistemas móveis. Dessa maneira, o projeto das redes de quinta geração passa a ser altamente modular, conforme vimos nas aulas anteriores, especificamente ao trabalharmos com a arquitetura de rede 5G, em que vimos também que a arquitetura agora é altamente programável, bem como novas técnicas e mecanismos vêm sendo inseridos no desenvolvimento de novos padrões, dessas novas tecnologias, desses ganhos incrementais em diferentes áreas das redes de quinta geração. Áreas essas como a arquitetura flexível, serviços na nuvem, ou seja, aplicações cloud, inteligência artificial e aprendizado de máquina, da sigla em inglês ML de Machine Learning. Ou seja, vem surgindo nas redes de quinta geração novos serviços, bem como casos de uso que não eram viáveis ou factíveis, realizáveis nas redes anteriores, como redes veiculares, serviços médicos, indústria 4.0, aplicações de drones, enfim. Cada um desses exemplos apresenta diferentes exigências, diferentes requisitos em termos de latência, taxa máxima de transmissão de dados, qual a largura de banda necessária para sua adequada transmissão, melhor confiabilidade, todos os aspectos de mobilidade, conforme vimos no vídeo anterior, quais serviços têm prioridade sobre os demais. Então, todos esses tópicos precisam ser abordados com cada vez mais complexidade para dar vazão a todos os novos serviços e aplicações que o 5G promete. Essa diversidade de serviços está mudando a maneira como as redes móveis são gerenciadas e operadas, passando a ser necessária a garantia de que diferentes serviços possam coexistir e serem provisionados na mesma infraestrutura de rede, ao mesmo tempo em que são atendidos os requisitos específicos para cada uma das aplicações. Esse gerenciamento deve ser totalmente automatizado nas redes de quinta geração, automatizado e autogerenciado. Então, um exemplo que ilustra bem esse contexto. Um desastre natural, uma tragédia que aconteça em uma determinada região, pode exigir que os serviços de quinta geração da rede sejam direcionados, por exemplo, para atendimentos de emergência, realização de cirurgias emergenciais conduzidas com braços robóticos, para atender uma demanda extra de pessoas, não há tempo de um especialista cirurgião chegar naquela localidade, ele vai fazer esses procedimentos à distância por meio da rede 5G. Então a rede móvel precisa dar prioridade a esses serviços específicos de health, de atendimento médico, de atendimento de saúde, ao mesmo tempo em que precisa manter o suporte aos demais serviços existentes, ou seja, ele não pode garantir que apenas aquele serviço seja ofertado. Ele não pode transferir todos os recursos da rede para garantir apenas o atendimento de dois serviços. É necessário que todos os serviços sejam atendidos, sejam compensados, mas atendendo a prioridades especificadas. Então, o 5G permite que diferentes redes virtuais e isoladas, que chamamos de fatias da rede do Network Slices, possam operar compartilhando a mesma infraestrutura. Cada fatia da rede vai ser isolada das demais. De que maneira? O desempenho de cada parcela, de cada fatia, de cada pedaço da rede, ou, de uma maneira mais clara, cada um dos serviços oferecidos não deve impactar nos demais que operam simultaneamente.
No exemplo anterior, quando falávamos lá do atendimento no médico emergencial para cirurgias por conta de um desastre natural, uma das fatias da rede pode ser dedicada aos serviços de health, tendo prioridade sobre as demais. Então, as especificações do 3GPP, o Third Generation Partnership Project, determinam que as fatias de rede devem ser distintas, diferentes, já que atendem a serviços diferentes, com diferentes prioridades e requisitos. As funções de virtualização da rede, da sigla em inglês para Network Function Virtualization, ou NFV, são fundamentais na questão do fatiamento das redes de quinta geração. Essa virtualização NFV permite que funções da rede e serviços sejam virtualizados para serem executados em um hardware comum, padrão a todos, sem nenhuma especificidade para cada um dos serviços, ao invés de rodar em hardware dedicado para cada uma das suas necessidades. Ou seja, a ideia é flexibilizar o máximo possível na rede de quinta geração para que as funções de rede virtualizadas, as VNF, de Virtualized Network Functions, rodem em servidores em diferentes localidades, enfim, sem que seja necessário equipamento, servidores, hardware, componentes, infraestrutura específica para cada um dos serviços. Outra consequência da oferta de novos serviços nas redes de quinta geração é a expansão do tráfego de dados. O aumento do tráfego vai afetar diretamente o desempenho das redes, tanto nas operadoras quanto o que é sentido diretamente pelos usuários, que vão sofrer com a oferta, com a demanda, enfim, de acordo com a sobrecarga que o sistema esteja enfrentando momentaneamente ou constantemente, à medida que novos usuários são inseridos na rede e que novos serviços são oferecidos. Então, quando uma operadora fica sem recursos por sobrecarga de tráfego, ela pode utilizar um novo paradigma denominado de Federation, que é uma estratégia para compartilhar os serviços ou recursos entre os proprietários da infraestrutura da rede ou mesmo entre as operadoras de serviços móveis. Especificamente, falando no contexto das redes de quinta geração, esse conceito de Federation, que não surgiu nas redes 5G, mas vem ganhando cada vez mais relevância, busca oferecer mais recursos aos provedores de serviços e da infraestrutura comum, além de atender aos requisitos, delegando funções. Então, esses três conceitos vão ser fundamentais no autogerenciamento de redes de quinta geração. O fatiamento da rede, o network slicing, toda a questão da virtualização, que ajustamos para o termo de Network Function Virtualization, ou NFV, e o termo de Federation. Então, vamos apresentar brevemente esses conceitos para abrir margem para interpretações futuras, para um aprofundamento que seja necessário a partir das fontes bibliográficas, das referências sugeridas, das aplicações que vão surgindo e das próximas aulas em que iremos focar em mais aplicações específicas e vai ficando mais claro o papel de cada um desses tópicos aqui apresentados na questão do gerenciamento das redes de quinta geração. Bom, na parte 5, então, vamos fazer uma breve apresentação dos termos de fatiamento de rede, Network Function Virtualization e Federation. O tópico específico sobre fatiamento de rede, ou Network Slicing, não vai ser abordado em detalhes aqui, porque ele já foi tema de uma aula específica apresentada nas semanas anteriores deste curso. Apenas para mantermos o conceito na mente, né? Vamos apenas recapitular brevemente o que aborda a questão do fatiamento de rede. É uma tecnologia que virtualiza múltiplas aplicações end-to-end, da sigla E2E, ou seja, aplicações diretas, no mesmo hardware. Então, o desempenho de cada serviço oferecido não deve impactar nos demais que operam simultaneamente. Essa imagem tenta ilustrar esse conceito, em que as funções, os serviços, as aplicações, como estão compartilhando os mesmos meios físicos, elas vão ocupar funções, a arquitetura da rede, as funções executadas pela rede, vão direcionar as aplicações, os fluxos de dados para aquele serviço em específico.
Então, por exemplo, uma aplicação que exija MBB, ou seja, uma alta taxa de transmissão de dados, vai ser processado, vai ser gerenciado, vai ser conduzido de maneira distinta de uma aplicação que exija a integração de muitos usuários, o MMTC, a comunicação massiva. Tá? Todos usando os mesmos recursos físicos de hardware disponíveis, toda a tecnologia de acesso, armazenamento, processamento, só que toda a condução da arquitetura da rede vai se dar de maneira distinta. Isso foi apresentado anteriormente. Apenas para reforçar a questão do slice, né? Fazendo uma comparação com a rede de quarta geração, em que todo o fluxo de dados de todas as aplicações era transmitido conjuntamente na rede, seja uma aplicação de alta largura de banda, de baixa latência e alta confiabilidade ou de comunicações massivas, por exemplo. No caso de mobile broadband, de aplicação de dados, alta taxa de dados, a voz e acesso à internet, a questão de veículos autônomos, no que se refere a baixa latência e uma alta confiabilidade da rede, e dispositivos IoT para medição de consumo de água, por exemplo. Então, todos são processados, todos são conduzidos da mesma maneira no fluxo da arquitetura da rede. Com o slicing, com o fatiamento, cada serviço passa a ser tratado de maneira distinta de acordo com a sua característica, seja ela MBB, URLLC, MMTC, ou seja, as funções, os serviços, as aplicações de alta taxa de dados de MBB são tratados de maneira distinta daqueles que exigem uma alta confiabilidade, o URLLC, de Ultra Reliable Low Latency Communications, e os medidores, por exemplo, aplicações IoT, que são baseadas no conceito de MMTC, de comunicações massivas, conexões massivas, cada um vai ter um tratamento distinto na rede, ou seja, a rede é fatiada, ou seja, o fluxo dos dados segue por caminhos distintos na arquitetura da rede, por entidades diferentes na arquitetura da rede, como vimos nas aulas anteriores sobre fatiamento da rede e de arquitetura da rede, com o intuito de dar maior vazão e de deixar os serviços independentes e dar uma garantia para o atendimento dos requisitos específicos de cada uma das funções das aplicações que está sendo executada. Tá? Então, convido que vocês revisem as aulas anteriores sobre slicing, sobre a arquitetura de rede, para a recapitulação desses conceitos. No que se refere ao NFV, a questão de virtualização, o Network Function Virtualization, né? O conceito de virtualização ele é muito amplo, muito abrangente, ou seja, qualquer tecnologia que virtualize algum recurso pode ser classificada como estratégia de virtualização. Portanto, em outras palavras, a virtualização consiste na abstração lógica de realizar a computação, o processamento de recursos, sem a dependência de recursos físicos específicos, ou seja, do hardware específico. Então, a função de virtualização da rede, o NFV, permite que funções de rede específicas sejam completamente executadas na nuvem, processo de cloudificação, né, como a gente faz um aportuguesamento do termo, por estratégias, por técnicas, por métodos de virtualização de software, ou seja, o hardware é único, conjunto, é específico para todas as... Ele não é específico, ele é comum para todas as aplicações, e a virtualização da rede, ou seja, o tratamento que vai sendo dado na nuvem, vai realizando a computação desses recursos na rede de acordo com as demandas específicas de cada serviço. Ou seja, o aspecto fundamental das redes virtualizadas, Software Defined Network, da sigla SDN, e das NFV, das Networks Function Virtualization, é a flexibilidade. Então, a virtualização é fundamental para oferecer a função de slice, o fatiamento da rede. Né? Então,
Por meio da virtualização, tem-se maior flexibilidade da rede e isso impacta diretamente na redução de custos, seja em termos de capital, ou seja, de equipamentos de nova infraestrutura que não é necessária, que tudo é compartilhado, quanto em termos de processamento de operação computacional, se fazemos a comparação com a utilização de hardware tradicional. Então, a virtualização, as etapas de virtualização da rede são fundamentais para garantir o fatiamento da rede de maneira a atingir a entrega, a garantir a realização, a execução de serviços específicos com características bem distintas entre si. Então, essa imagem é bem interessante, ela tenta fortalecer esse conceito, reforçar esse conceito da virtualização, em que inicialmente tem-se todos os recursos específicos para cada uma das aplicações, para cada um dos seus servidores, ou seja, os recursos tecnológicos específicos para fazer esse processamento. Com a virtualização, tudo passa a ser tratado de maneira conjunta, sendo direcionado para a infraestrutura física, o hardware disponível para todos, mas cada uma das funções, cada um dos serviços vai sendo direcionado, vai sendo virtualizado para ser processado na camada de virtualização de acordo com a característica do serviço que está sendo oferecido. Por fim, a questão do Federation, que é um termo recente que vem, conforme já mencionado, vem crescendo bastante, tem recebido muita atenção recentemente, né? Ele é baseado nas suas aplicações em redes de quinta geração, por conta da sua complexidade e como ele vai lidar com a complexidade. Porque as redes móveis do 5G são caracterizadas por operar em ambientes muito heterogêneos, muito complexos, como vimos na primeira parte dessa aula, na parte que vimos a questão de mobilidade, tivemos uma noção de quão complexo é o serviço, é o sistema de quinta geração, com os diferentes serviços, diferentes aplicações, diferentes características, diferentes velocidades, diferentes requisitos de cada um dos serviços possíveis para serem ofertados. Então, o gerenciamento dessas redes, que envolve diferentes tecnologias e segmentos da rede, da arquitetura da rede, também vai exigir uma organização em vários aspectos, que são chamados de domínios. Esse conceito de domínio considera um sentido essencial e adicional, que é a imposição de requisitos para o atendimento das diferentes necessidades dos usuários. Essas funções são chamadas de domínios administrativos, para mantermos a terminologia da bibliografia, que é normalmente na língua inglesa, isso é chamado de AD, Administrative Domains, ou seja, domínios administrativos, no aspecto de que isso se refere à imposição de requisitos para se chegar naquele fim desejado. Então, o conceito de Federation é o de oferecer mais recursos aos provedores de serviços e da infraestrutura da rede, bem como atender aos requisitos quando são delegadas funções. A depender de como é a organização desses domínios administrativos dos ADs, há duas classificações para a Federation, o Resource Federation e o Service Federation. No Resource Federation, os usuários solicitam à rede o gerenciamento dos recursos disponíveis, de modo a se atingir aquele determinado serviço E2E, por exemplo, comunicação veicular, acesso de dados de alta taxa, monitoramento de parâmetros no ambiente industrial, o gerenciamento do braço robótico, enfim. Os usuários solicitam a rede e a rede faz esse gerenciamento. No caso do Service Federation, os usuários solicitam a rede o gerenciamento, e a rede é quem mantém o controle dos recursos. No Resource Federation, a rede disponibiliza os recursos para que o usuário faça esse gerenciamento até conseguir a realização, o estabelecimento daquele serviço. No caso do Service Federation, isso permanece sendo gerenciado, sendo organizado pela rede
móvel, no caso pela rede de quinta geração. Como isso é feito? Isso ainda está em franco desenvolvimento, em grande expansão, né? Mas as técnicas de inteligência artificial e de machine learning estão sendo utilizadas fortemente para assim chegar num gerenciamento satisfatório do Federation para as redes de quinta geração. Então, as aplicações de Federation podem ser na indústria, ambientes hospitalares de healthcare, no contexto de redes veiculares, jogos online, ou seja, em qualquer aplicação desejada que o 5G possa oferecer. Então, há um longo caminho a ser desenvolvido em termos do gerenciamento autônomo, automatizado, autogerenciamento das redes de quinta geração, mas são uma área que vão ter uma relevância fundamental em termos da entrega, da realização, da consolidação da oferta dos disponibilizados pela quinta geração. Então, nesses tópicos dessa semana, em que abordamos os conceitos introdutórios sobre mobilidade e autogerenciamento em redes de quinta geração, fica evidente a complexidade e o desafio da consolidação das redes em função desses aspectos que são tão cruciais, que são os aspectos associados à mobilidade, todos os aspectos, todos esses pontos que abordamos no vídeo anterior, e toda a questão do gerenciamento associado à virtualização, federation, a questão do fatiamento da rede, de modo a garantir um fluxo mais lógico e mais efetivo dos dados, que cada serviço seja processado de maneira independente dos demais. Então, as próximas aulas vão ser mais dedicadas às aplicações, uma vez que fizemos uma boa consolidação teórica dos requisitos, dos fundamentos da teoria, da tecnologia de quinta geração, para em seguida começarmos a avaliar algumas das principais aplicações que serão o foco das últimas aulas desse curso. Continuo sempre à disposição, juntamente com os meus colegas, para sanarmos dúvidas, resoluções de exercícios. Compartilho com vocês as principais referências bibliográficas utilizadas na elaboração dessa aula e, novamente, agradeço pela atenção e pela disponibilidade.